Olá, pessoal. Aqui é o professor Manuel Garcia e estou gravando aqui um vídeo de orientação do exercício 5D. Esse exercício vocês vão realizá-lo e vão me encaminhá-lo até o dia 8 de maio, ok? Esse exercício 5D está relacionado ao nosso material da aula 3, em que nós abordamos o valor do dinheiro no tempo, né? Onde nós vimos a aplicação de juros compostos, né? Para valores de financiamento ou empréstimos que eu venha a fazer, ok? Nós vimos lá que a fórmula de cálculo da taxa de juros, né? Ela envolve o cálculo, né? De uma potência no tempo, né? Certo? Os juros elevado ao tempo, né? Para isso a gente precisa usar uma calculadora, né? Científica, um HP, mas como isso envolve uma análise que tem que estar disponível para qualquer cidadão, o Banco Central, preocupado com isso, desenvolveu então uma ferramenta que torna fácil para o cidadão saber quanto ele está pagando, né, nos seus investimentos, né, ou a taxa de juros, o valor que ele vai financiar, que ele deveria financiar, né? E ele criou então essa ferramenta chamada calculadora do cidadão, que nós vamos utilizar aqui no exercício 5D ao longo de todo ele, né, para fazer a aplicação dessa ferramenta e vocês então poderem conhecer como é que ela é utilizada. Então eu agora vou apresentar, vou ficar aqui no cantinho, né, e vou mostrar para vocês o exercício 5D. Está aqui o exercício 5D, né, para o dia 8 de maio, até o dia 8 de maio, né? Então vamos dar uma olhadinha aí. Vocês poderão fazer essa atividade de forma individual ou em subgrupos. Tudo bem? A calculadora do cidadão, né, que nós estamos vendo aqui, ó, né, ela foi desenvolvida então pelo Banco Central. Ela está disponível no site, né, nesse link aqui do Banco Central, ou também ela está disponível na loja de aplicativos do Google Store ou no Apple Store, né? Como calculadora do cidadão, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui da minha do aplicativo, né? Que eu também baixei aqui, ó, para vocês verem aqui, né? Ó, vendo aqui, ó, né? Calculadora do cidadão e aí está a calculadora, né? Muito bem. Então, legal. Eu vou acessar diretamente o site aqui, nesse meu notebook aqui, clicando aqui nesse endereço, né? Que eu já estou com ele aqui em aberto, né? Aqui está na hora que eu abro, né? Vou naquele endereço, aqui está como é que aparece, né? No site essa calculadora, né? Essa calculadora tem três funcionalidades, né? Uma delas é para calcular financiamento com prestações fixas, né? Qual é o valor de um financiamento a partir de prestações que eu pago fixas. A outra é para determinar, né? Dado um capital inicial a uma certa taxa de juros no tempo, qual é o valor futuro que eu vou ter. E o outro para depósitos regulares que eu faço, né? Aplicações regulares que eu faço, né? A uma certa taxa de juros no tempo, qual é o valor que eu vou ter, né? Tá certo? A diferença entre este e este é que aqui eu estou aplicando sempre, todo mês eu aplico um valor, ok? Muito bem. Então, vamos dar uma olhadinha no que é proposto do exercício aqui. Então, vamos ver. A primeira questão desse exercício fala, ó, observem bem, ele trata, né, da questão de financiamentos com prestações fixas, né? E aqui na tabela 1, né, nós estamos vendo nessa tabela 1 que eu tenho 4 situações que são apresentadas para a gente poder exercitar.
eu tenho 4 variáveis, né? Que é o número de meses, a taxa de juros, o valor da prestação e o valor a ser financiado, né? Quer dizer, quanto que eu vou pegar de empréstimo hoje, né? O valor a ser financiado, quanto eu estou financiando, né? Então, nas situações 1, 2, 3 e 4, né? O que nós temos aí? Para cada uma delas eu defino 3 variáveis, vocês estão observando, e a quarta é que é calculada, né? Eu preciso ter as 3 para calcular a quarta, né? Sempre é assim. Então vamos lá. Na primeira situação eu tenho o número de meses, a taxa de juros e o valor da prestação. Quero saber o valor financiado. Então, guardem aí, 12, 1,5 e 100. Então eu vou lá na calculadora, eu vou pegar a calculadora de financiamento com prestações fixas, que é o que... Por quê? Porque é o que nós estamos fazendo aqui, ó, né? Financiamento com prestações fixas. Então, eu vou vir aqui, vou abrir a minha calculadora, né? E agora eu vou pegar os dados. Então, situação 1, 12 meses, 1,5%, R$ 100. Então, 12 meses, né? Se eu errei, não tem problema, você pode vir apagar aqui. Então, 12 meses, né? Você pode também apagar assim, ó, tá? Então, 12 meses, né? Taxa de juros de 1,5%, 1,5, não é um ponto, tá, pessoal? É 1,5, né? Esqueci aqui. E R$ 100 por mês. R$ 100 por mês. Reais por mês, pronto, né? Agora, ó, vocês estão vendo aí, eu tenho 3 valores, o quarto está em aberto. Então, eu vou pedir para ele calcular o valor. Então, quando eu peço para ele calcular, ele já me vê aqui, ó, ele já me dá, né, o valor calculado, né? Tá certo? 1.090,75. Esse é o valor que ele calculou. Então, vou aqui copiar, né? E vou colar aqui na minha tabela, né? Pronto. Já coloquei ele aqui, né? O valor, só vou destacar em vermelho para mostrar que esse valor aqui é o valor que eu calculei, né? E agora eu vou repetir isso aqui para as demais situações, só que os dados são diferentes, tá certo? Por exemplo, vamos pegar essa situação 3 aqui, né? Situação 3 é um financiamento com prestações fixas, onde o número de meses agora é 10, o valor da prestação é 150 e o valor que eu financiei é 1.200. Eu quero saber qual é a taxa de juros que está sendo cobrada nesse financiamento, né? Deu para entender? Eu vou pagar 10 vezes R$ 150 e eu financiei 1.200. Quanto de juros eu estou pagando aí, né? Então, eu vou entrar lá na tabela, vou limpar todos os dados, né? Ó, limpei, apertei aqui e vou agora voltar aqui nos valores. A situação 3, né? Então, 10 meses, 150, 1.200. 10 meses. Agora, o valor da taxa, o valor da prestação é 150, a taxa de juros é a que eu quero saber, né? Preste atenção aqui na hora de digitar. E o valor financiado foi R$ 1.200, né? Certo? Então eu tenho 3 valores e eu quero saber qual é a taxa de juros que estão me cobrando esse financiamento. Estão vendo lá? 4,27% é a taxa de juros, né, que está sendo cobrada, né? 4,27. Então venho aqui, 4,27, né? Eu vou só arredondar. Vamos ver aqui o arredondamento, 4,28, né? Se eu usar 2 dígitos, né? 4,28. 4,28, né? É o valor que eu estou pagando de juros aqui, né? Coloquei em vermelho para destacar que esse número aqui foi o valor que eu obtive, né? Vocês vão fazer a mesma coisa para situação 2, situação 4. Tudo bem? Ficou claro aqui? Então, eu usei a calculadora para fazer o cálculo de financiamento com prestações fixas, né? Eu tenho lá um valor fixo que eu pago todo mês e eu quero saber, eu posso saber ou o valor que eu vou financiar
né, a partir dos valores que eu estou pagando, ou eu posso calcular a taxa de juros, ou posso calcular a partir do valor financiado qual o valor da prestação que eu tenho que pagar e assim por diante, né? Isso é, dessas 4 variáveis aqui, você pode, definindo 3, calcular a quarta, né? Lembrando que ele está usando sempre taxa de juros compostas aqui, né? Muito bem. Aí, vamos voltar aqui agora, né, na parte 1.2, né, dessa questão. E vejam que interessante essa daqui, pessoal. Em um financiamento numa loja, um determinado eletrodoméstico está assim ofertado. Preço à vista, 1.000, né? Certo? Ou 10 vezes de R$ 100. É o que normalmente a gente vê aí nas lojas, né, pessoal? Aí o vendedor fala assim, não vale a pena você pagar à vista, porque é o mesmo preço a prazo. E ele te convence de que você deve fazer o pagamento a prazo, certo? Muito bem. Quer dizer, se eu pegar 10 vezes 100 dá R$ 1.000. Quer dizer, nominalmente eu tenho o mesmo valor, nominalmente. Mas será que é isso mesmo, né? A gente sabe, né, que ninguém empresta, né, um dinheiro, né, sem ter juros embutido. Então, vamos olhar o seguinte, ó. Vamos voltar aqui. Eu vou limpar minha calculadora, né? Eu vou colocar o seguinte, ó. Vou pegar aqueles 10 meses, né? Que foi o que nós falamos que a gente vai pagar. O valor da prestação, né? É de R$ 100 por mês, né? Certo? O valor dos juros, bom, os juros, nesse momento, né? Os juros mais simples aí, mais barato que eu consigo pagar, digamos, 0,5% ao mês, né? Tá certo? Se eu, que é perto do que a taxa Selic está pagando. Na verdade, os juros aí de mercado estão acima de 1%, né? Eu quero saber qual é o valor financiado. Está lá, 973,04. Então, se eu fosse pagar o valor à vista, eu deveria pagar 973,04. Quer dizer, esses R$ 100 pagos em 10 vezes no tempo, pagando uma taxa de juros, né? Tá certo? Ele me financia 973,04. Então, o que acontece? Aqueles R$ 1.000 lá, ele está embutido juros. Ele está disfarçado em cima desse valor aqui. Na verdade, ele já embutiu os juros aqui, né? 10 vezes 100, né? Tá certo? Ele fez essa conta, ele já embutiu os juros, né? Tá certo? Então, ele foi aqui na calculadora e já embutiu os juros. E falou, bom, tudo bem, se eu pagar isso aqui, esse era o valor do produto lá que eu quero, o valor que eu quero obter, né? 10 vezes 100 é o valor, ele faz a multiplicação. 10 vezes 100, né? Valor à vista, ele não te mostra o valor real, o valor financiado real, né? Deu para entender? Então, é isso que eu quero que vocês expliquem aqui, né? O preço à vista e o preço parcelado é a mesma coisa, né? Quer dizer, em termos nominais parece ser o mesmo, mas em cima deste valor aqui está embutido o quê? Juros, né? Tá certo? É isso que vocês vão explicar aqui. Agora, ainda nessa mesma questão, né? Eu digo o seguinte: você tem o dinheiro para pagar à vista, quer dizer, você tem agora, né? Se for na loja, você tem o dinheiro para pagar à vista. Sabendo que a taxa de juros do mercado é 1,5% ao mês, qual deve ser o valor que você deveria pedir para o pagamento à vista? Então vamos lá. Você vem na calculadora, né? Então agora a taxa de juros, né, que do mercado é 1,5%. Você sabe que é 1,5%, né? Você tem que vir aqui a pagar esse valor, né? Você tem que deixar sempre aberto aqui, né? O valor que você quer calcular. Então, 10 meses, R$ 100 por mês, a uma taxa de juros de 1,5%, né? Qual seria o valor? Então, aqueles R$ 100, se a taxa de juros fosse 1,5%, representaria quanto? Representaria 922,22. Então, este deveria ser o valor que eu deveria pedir, né, para pagar à vista, né? Porque aqueles R$ 100 que ele está querendo me vender o produto, né? Durante 10 meses, se o mercado paga, se a taxa de juros do mercado é 1,5%,
o valor que eu deveria financiar 922. Esse seria o valor à vista. Então eu deveria pedir um desconto, né, para que o valor ficasse nesse valor ou menor. Deu para entender? Então, o valor meta, né, é o valor que é o valor, né, a ser financiado, né, calculando a taxa de juros. Então, esse é o valor meta que eu deveria buscar para negociação. Ficou claro? Então, cuidado, pessoal, não caiam nas armadilhas aí dos vendedores, né? Tá certo? Muitas empresas, por exemplo, na época da hiperinflação, eles gostavam de fazer venda a prazo, né? Colocavam um valor pequenininho e venda a prazo de longo tempo. Por quê? Porque aí eles embutiam os juros que nós estávamos pagando era muito alto. Então era como se a loja, através do produto, né, ela ganhava dinheiro através dos juros que cobrava, né? Foi dessa maneira, né, que muitas lojas, né, cresceram na época da hiperinflação, né? Muito bem. Na segunda questão, veja que agora nós vamos calcular o valor futuro de um capital, né? Então agora mudou a situação. Quero saber o seguinte, ó. Vamos olhar para cá, para a nossa tabela aqui, ó. Essa tabela 2 agora, né? Essa tabela 2, né? A gente tem aqui o quê? 4 situações onde eu dou o número de meses, a taxa de juros, o capital atual, quer dizer, o capital que eu tenho hoje, eu quero saber o seguinte, se eu pegar esse capital, aplicar essa taxa de juros que está aqui durante um certo tempo, qual é o valor futuro que eu vou ter desse capital? Eu pego esse dinheiro, deixo lá durante esse tempo com essa taxa de juros mensal. Qual é o valor que eu vou ter? Então, é o valor futuro de um capital. Eu vou calcular, vou entrar na minha calculadora, vou agora sair da nossa calculadora aqui, né? E vou entrar na calculadora do valor futuro de capital, certo? Então, entrei aqui, ó. Vou dar uma limpada, né? Pedir para limpar. Aqui, ó. O valor futuro de um capital. Então, vou entrar lá na tabela, né? Para a primeira, né? 12 meses, 1%, R$ 1.000. Então, quero saber o seguinte, né? 12 meses, pagando uma taxa de juros de 1% ao mês, né? E o valor de R$ 1.000 inicial, né? Esse é o valor que eu apliquei e deixei lá durante 12 meses a uma taxa de juros de 1%. Quanto que eu vou ter ao final? Eu vou ter 1.126,83, né? Então, no final de 12 meses, né, aqueles 1.000 se transformaram em 1.126,83, né? Para mostrar que esse valor aqui é o valor que eu calculei, né? Muito bem. Agora, vamos considerar o seguinte, e vocês vão calcular ao longo de cada período de tempo, né? Aqui o que eu estou mudando de um para o outro, né? Dessas situações, é o tempo, né? Então, para 48, vamos ver aqui, ó, para 48, né? O que vai acontecer para 48 meses, o que vai acontecer. Então, 48 meses, eu venho aqui na calculadora, sempre como o valor que eu vou calcular, eu tenho que eliminar daqui, né? Agora, em vez de 12 meses, eu vou calcular para 48 meses, né? Tá certo? 48 meses e eu venho aqui e vou calcular. 1.612,23. Esse é o valor, né? Que eu teria aplicando R$ 1.000 e deixando lá durante 48 meses, né? A uma taxa de juros de 1% ao mês, né? Esse é o valor que eu teria lá. Tudo bem? Vocês vão fazer isso para os demais. O que eu quero mostrar com isso, né? É que como são juros compostos, né?
e eu estou variando o tempo, né? E a gente sabe que o valor disso, né? Aplicando a mesma taxa de juros, só variando o tempo, né? Os juros vai variar de forma exponencial no tempo. Ele vai crescer não de forma linear, mas crescer de forma mais rápida à medida que o tempo vai passando, né? É o efeito multiplicador do dinheiro por conta dos juros sobre juros, né? E aí vocês vão calcular aqui os valores e aí vão trazer para a tabela, né? Vocês vão fazer aqui na tabela a indicação. Então, por exemplo, né? Estão vendo aqui, ó? Aqui é o eixo de tempo, 12, 24, 36, 48. Aqui começa em 1000, 1100, 1200 e assim por diante, né? Vocês vão calcular, vão inserir um ponto aqui, né? O primeiro ponto lá é 1126. Então, como é que a gente faz? Eu vou inserir formas, né? Vou inserir um ponto, né? Vocês vêm aqui, né? E aí vão desenhar um pontinho, né? Tá? Aí, ó, desenha um pontinho, né? Você pode copiar esse pontinho aqui para tê-lo repetido, não ter que fazer de novo, né? Tá? Então, deixa ele para cá. Né? Trago ele para cá, pronto. Deixa um de reserva aqui sempre, né? Aí eu vou calcular 1126. Então, ó, aqui 1000 para 12, né? 1126. Então, 1100, 1200. Aqui na metade é 1150. Desculpe, o valor é 1126, né? 1126. Então, na metade é 1150. 1125 é metade da metade. Então, é um pouquinho acima da metade aqui, ó, né? E por aqui assim, mais ou menos. Pronto, posicionei, né? Certo? E para 24 meses vocês vão calcular e colocar o valor, para 36 meses, para 48, a mesma coisa. Então, para 48 lá é 1612. Então, 1600 está aqui, né? Aqui 1650 na metade, né? Então, 1612, vou pegar o valor, deixa eu só pegar ele aqui direitinho, né? Para ele não alterar o tamanho, né? Então, 1612 está por aqui assim, mais ou menos, né? Certo? Vocês vão ver que os outros pontos vão aparecer por aqui, isso aqui não é uma reta, vai aparecer, ele vai vai se curvando aqui, né? Vai subindo de forma mais rápida, né? Essa é a ideia, né, que a gente quer mostrar. Bom, muito bem. Após completar essa questão 2, 3 aqui, né? Após completar a tabela 2, que é o gráfico lá, discuta o efeito multiplicador exponencial da taxa de juros composta, né? Então, o que a gente está querendo dizer aqui, né? Sobre o capital inicial, né? Então, o que a gente está querendo dizer, ó? O valor futuro, né? É calculado pelo valor inicial multiplicado por 1 mais taxa de juros elevado ao tempo. Então, aqui tem um efeito multiplicador, né? O juros, ele cresce de forma exponencial no tempo, ele é elevado ao tempo, ele não é multiplicado pelo tempo, ele é elevado ao tempo, né? Então, isso vai fazendo com que eu tenha juros sobre juros, né? Vai fazendo com que, à medida que passe o tempo, o valor do juro cresce de forma mais rápida, né? Então, essa é a explicação que a gente deve dar, né, sobre esse assunto, né? Muito bem. A próxima questão, né? Aplicação com depósitos regulares. Então, agora aqui eu quero saber assim, ó. Deixa eu voltar aqui. Agora eu quero saber o seguinte, né? Eu tenho as variáveis tempo, taxa de juros, um depósito que eu faço todo mês ou pagamentos que eu faço todo mês, e eu quero saber qual é o valor final que eu vou obter, né? A partir desses pagamentos ou desses depósitos regulares que eu tenho, né? Então, agora a calculadora que eu vou usar é outra, né? Então, vou apagar aqui, vou voltar para a calculadora,
Olha lá, aplicação com depósitos regulares, né? Eu venho aqui, pronto, aplicação com depósitos regulares. Então, vou agora ver na tabela, né? Então, na minha tabela eu tenho meses, né, para as diversas situações, taxa de juros que está variando, né? Tá certo? E o valor mensal é sempre o mesmo, né? Eu quero saber qual é o valor futuro que eu tenho aqui. Então, vamos pegar o exemplo da situação 1, né? Então, vou lá na calculadora, 60 meses, 0,5%, R$ 100. Então, o número de meses, 60 a 0,5%, né? E o valor do depósito é R$ 100, né? R$ 100. Quanto que eu vou ter no valor? Quanto vou ter no futuro? Ou seja, daqui a 5 anos. Vou ter 7.189. Esse é o valor, né, que eu vou ter lá futuro. Vem aqui, valor, pronto. Então esse aqui, ó, é o valor, né, que eu tenho aí futuro, certo? Né? Vejam que R$ 100 durante 60 meses, se não tivesse juro nenhum, né, daria R$ 6.000. Eu teria acumulado R$ 6.000. Aqui no caso, eu acumulei 7.011,89, né? Por conta do quê? Dos juros que tem sobre ele, né? Quer dizer, sobre o valor do capital, né? Eu ganhei juros aqui, tá certo? E os juros são juros compostos. Vou fazer a mesma coisa, né, para as situações 2, 3 e 4, né? Onde o que está mudando de um para o outro é a taxa de juros, né? Lembrar que a fórmula de cálculo é sempre juros compostos, né? Então vamos ver aqui, ó, na situação 4, né? 60 meses, 1,5%. Vamos ver como é que fica essa situação, né? Então, agora, sempre que eu vou rever, né, eu tenho que apagar, né, o valor que eu vou calcular. O valor obtido eu apago e aqui eu altero então esse valor aqui. Vou apagar aqui e vou dizer agora, bom, é 1,5%. Então, 60 meses, né, olha lá, R$ 100, né? Eu só voltar lá. 60 meses, 1,5, R$ 100. 60 meses, 1,5, R$ 100. Qual é o valor que eu vou ter futuro, né? O valor futuro, se eu conseguisse, né, economizar R$ 100 por mês durante 60 meses a uma taxa de juros de 1,5%, eu teria no final de 60 meses o valor de 9.765, né? Estão percebendo? Então, dependendo da taxa de juros que eu consiga obter, né, no mercado, isso vai afetar o valor final obtido, naturalmente, né? Tá certo? Né? Então, é, isso é o que a gente tem aí, né, colocado. E aqui pede-se para dizer o seguinte, né? Pede-se para comentar qual é a conclusão que você tira ao olhar esse resultado em termos de poupar e a escolha da aplicação em termos de taxa de juros. Então, olhe para essa tabela, né? É, é, se você aplicar, né, o dinheiro, né, de forma regular, né, você vai ter o quê? Os juros sobre juros que fazendo um fator multiplicador do seu capital. A outra coisa é saber como aplicar esse dinheiro. Quer dizer, você tem que escolher uma aplicação que te dê um juro real, né? Tá certo? Maior, né? Que você puder obter. Então, à medida que eu tiver uma taxa de juros maior, eu vou ter um retorno maior sobre esse valor, né? Com isso, o valor futuro obtido é maior. Então, pense no caso de uma, de uma de um fundo de aposentadoria, né? Em que você vai fazer investimentos por um período longo, digamos 20, 30 anos, né? 25 anos, 30 anos. Então você vai fazer aplicações regulares, né? E ao longo do tempo, né? Você tem que olhar onde estão, como é que estão as suas aplicações. Por quê? Porque vai ser importante isso, porque ela vai afetar o valor do dinheiro que você vai ter no futuro. Tudo bem? Ok. Então, aí está a nossa calculadora aí. Espero que vocês tenham gostado desse exercício, muito prático, né?
e utilizem isso na sua vida profissional, tá? Tenham isso junto de vocês aí, tá bom? Um abraço a todos, tudo de bom.